Eu acho que não. Mas aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou abrir como se eu estivesse vendo no Facebook. Aparece para mim essa possibilidade. Show, show, show. Já estamos ao vivo? Estamos. Peraí, estamos sim. Opa. Já estamos ao vivo. Tem duas pessoas já. Lucy e Eliane, tá? Já sim. Estamos sim, estamos ao vivo. Ao vivaço. Caiu? Acho que a Sônia caiu. Ela vai voltar. Eu acho que eu apertei alguma coisa que eu não devia aqui, mas tudo bem. Isso, está de volta. O importante é que já voltou, está de volta. Vamos começar a nossa live hoje, né? Belezinha, tranquilo. Galera aí vendo, já começou já os comentários. Isso aí, galerinha, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live, a live de toda segunda, aquele encontro que era lá no Instagram. Hoje estamos testando o Facebook, não é isso, Rufino? Isso, hoje nós estamos aqui pelo Facebook, tá fazendo o teste aqui pelo Face, para a gente atingir também o maior número possível de pessoas, que as outras pessoas estavam reclamando que não estavam conseguindo acompanhar ou assistir às lives. Então a gente resolveu vir hoje aqui pelo Facebook, tá? E aí estamos vendo aí que as pessoas estão chegando, já está chegando, daqui a pouco a galerinha vai chegar aí. Vamos lá, o pessoal que sempre nos acompanha. Isso aí, né? A gente está no momento de adaptação, né, Rufino? Um pouquinho aqui, um pouquinho lá no Instagram. Eu e Fernanda faremos também uma live terça e quinta e uma especial no Dia dos Namorados para vocês do Facebook. Beleza, nós já temos aqui a Alessandra Vilaça, falou que estava perdida. Ela estava lá no Instagram, não, é aqui. Chegou a Regina, Ludmila Frazão, Sandra também, Sandra Cartonilho também. Tá todo mundo aí, tá a galera aí, ó, assistindo a nossa live aí, né? Mas antes da gente começar, Sônia, fala aí um pouco sobre o projeto, o acompanhamento online, português com estilo, que vocês têm trabalhado aí, tá? Conta aí um pouquinho pro pessoal como é que é isso, como é que funciona. Isso aí, galerinha. Bom, para quem não conhece, eu, professora Sônia, professora Fernanda Santos e professor Rufino, estamos com um projeto top para a galera do magistério. Estamos com um acompanhamento online, português com conhecimentos pedagógicos e um outro acompanhamento em especial para a galera de São Gonçalo, que vai fazer prova discursiva também. Então, em especial, e somente atendendo, né, em específico, as candidatas, os candidatos lá da prova discursiva, da Selecom, com questões, né, relacionadas às políticas públicas e estruturação de um texto de excelência, que a gente sabe que o aluno tem muita dificuldade para produzir um texto de forma autônoma, né, sem aqueles modelos que mostram para a banca corretora que vocês não sabem escrever. Então, o nosso curso prioriza uma construção autônoma de um texto e com conteúdo, né, que é o mais importante, que é a parte lá do mestre Rufino. E o outro, módulo 2, conhecimentos pedagógicos mais língua portuguesa, ó, imperdível, nossos encontros online. Não é isso, Rufino? Isso aí. O pessoal tá chegando. Vamos vendo lá. A galera aí tá chegando. Hermínia já apareceu. Vanessa. Então, boa tarde aí para vocês que estão vindo.
tá? Eu disponibilizei o link lá para o pessoal lá da Ampara, podem entrar lá no grupo da Ampara, lá que vocês vão clicar no link, vocês vão conseguir entrar na nossa live, e aí a gente vai começar, né, os trabalhos, falando aí um pouquinho hoje, alfabetização e interpretação de texto. Na verdade, interpretação de texto e alfabetização, o assunto casou, né? Ficou justinho, bonitinho, porque tem essa ideia, né? Do processo de alfabetização, que é o processo de aquisição da leitura escrita, e aí os alunos têm grande dificuldade em perceber que a construção da escrita é uma hipótese. Por outro lado, também, que é a dificuldade das pessoas ao interpretarem o texto quando um texto aparece lá na prova, e aí pergunta lá da interpretação, se é interpretação, se tem outro nome, como é que funciona isso aí, Sônia? Isso aí, galerinha. Bom, quando a gente trabalha com questões de interpretação de texto, eu sempre falo para o meu aluno, e acho sempre muito engraçado em contrapartida, quando ele fala assim, Sônia, eu não consigo entender um texto porque eu não estou na cabeça do autor. Gente, isso não existe. O texto, ele é construído a partir, né, da gramática, que a gente tem que ter muito conhecimento. Então, conhecimento gramatical, conhecimento de léxico, tudo isso influencia uma qualidade da minha interpretação de texto. Além, é claro, do nosso conhecimento de mundo e também dos modos de organização textual. Percebam sempre que as questões relacionadas ao texto, eles focam a significação das palavras, perguntam, né, as afirmações que estão acontecendo dentro do texto, tá? E quais são essas afirmações? Pergunta-se para você, né, a respeito do modo de organização do texto. Será que aquele texto é narrativo? Esse texto é argumentativo, é injuntivo? Então, existe uma série de estudos que você precisa enfatizar para alcançar um bom entendimento daquele texto. Não se esqueçam que a gente lê o texto lá do título até o finalzinho lá, que é quem escreveu aquele texto, onde aquele texto foi publicado. Então é isso. Hoje, 1 horinha desse bate-papo sobre interpretação de texto e alfabetização. Beleza. O que eu fico aqui administrando, administro a plataforma, administro as pessoas que querem assistir não estão conseguindo, eu estou mandando o link, por isso que às vezes a cabeça está de cabeça baixa aqui, mas eu estou ligado aí, porque eu também sou estudante de língua portuguesa também, que eu também vou gabaritar nas próximas provas. Nunca gabaritei, nunca. Agora eu vou gabaritar, porque eu sei que eu estou estudando com quem, é especialista em gabaritar a prova de língua portuguesa, Sônia Alessandra. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Tiago Simões. Quarta-feira é nós, né, Tiago? Aí na live de quarta-feira, Tiago Simões. E a minha amiga Madalena, que trabalha com a gente lá na Ampara, também é professora de língua portuguesa. Aqui todos nós somos amigos, não há concorrente, cada um tem seu espaço, conquista seu espaço, e a gente trabalha junto, isso é importante. Aqui, os Vingadores, nós somos Vingadores. Graças a salvando o mundo. Eu estava salvando o mundo, sou Capitão América, hein? Então vamos começar, né, Sônia? Vamos lá na primeira questão, já que o isso pessoal aí, já tá doido. Nós estamos perguntando aqui, já tem gabarito? Calma, isso aí, vamos calma. que vamos, galerinha. Olha lá, questão 1. Ao longo do texto, ao defender seu ponto de vista central, ou seja, a ideia mais importante sobre o tema que debate, a autora põe em confronto duas ideias que podem ser representadas pelas seguintes palavras do texto. Então, obrigatoriamente, precisamos voltar ao texto, fazer uma leitura atenta, tá? Para perceber que palavras podem ser postas, né? Como a partir da ideia central, como sintetizadoras, tá? E, obviamente, que se contrapõem. Então, vamos lá, galerinha. Todos me ouvindo? Eu tô de boa, tô te ouvindo. Tá ouvindo? Tá me vendo também, Rufino? Tô. Dá uma congeladinha, tô te vendo.
Tá, show de bola. Então, vamos lá. O texto diz sem fins lucrativos, porque a democracia precisa das humanidades, né? Então, vamos pensar, não vou falar para você nesses momentos, vamos pensar por que a humanidade está no plural. Isso é importante. Será que dizer a humanidade e as humanidades tem diferença? Então, a gente tem que perceber todos esses processos, todas essas mudanças para construir, tá, o entendimento do texto. Atravessamos uma crise de amplitude internacional. Não falo da crise econômica mundial iniciada em 2018. Refiro-me, apesar de passar despercebida, àquela que se arrisca a ser bem mais prejudicial para o futuro da democracia, a crise planetária da educação. Então, aí ela já coloca de antemão que pensar na crise que a educação ela vem sofrendo é muito mais importante do que pensar nas crises econômicas. Primeiro ponto. Depois ela diz o seguinte: profundas alterações estão sendo produzidas naquilo que as sociedades democráticas ensinam aos jovens e ainda não aferimos o alcance de todas elas. Ou seja, ela diz que está havendo uma modificação, uma mudança, uma alteração na educação que está sendo dada a esse jovem. Ávidos de sucesso econômico, os países e os seus sistemas educativos renunciam imprudentemente a competências que são dispensáveis à sobrevivência das democracias. Então, ela está relacionando aí democracia com sistema, né, educativo, que tem tudo a ver, não é isso, Rufino? Isso, tudo a ver. O pessoal está meio enroladinho ainda. O pessoal está meio enroladinho ainda, mas estão chegando, estão chegando. Isso aí. Depois vai ficar gravadinho, quem perder vai poder assistir e compartilhar o nosso vídeo. Qualquer hora. E a gente vai baixar também, disponibilizar depois o link para a galera assistir. Porque agora é assim, tecnológico. Isso aí, ó. Se essa tendência persistir, em breve haverá pelo mundo inteiro gerações de máquinas úteis, dóceis e tecnicamente qualificadas. Observe que aí a gente tem uma crítica, né? À maneira como está se conduzindo a educação, né? Provavelmente ela está querendo mostrar para a gente, não posso afirmar até o momento, mas que se nós estamos dizendo que as gerações são máquinas úteis, dóceis e tecnicamente qualificadas, ela está dizendo que hoje a educação, muitas vezes, ela volta-se para o trabalho, né? Aquela educação tecnicista, não é isso, Rufino? Isso. Estou metendo meu bedelho onde não devo, né? Não, pô, perfeito. Isso é tendência pedagógica. Todo professor tem que dominar as tendências pedagógicas. Liberal, progressista. A liberal é isso. Voltada para o mercado de trabalho, criar a máquina, a mão de obra, e botar essa galera aí para trabalhar. E é um detalhe importante. A política nacional hoje está voltada para essa estratégia, para essa estrutura de educação para a mão de obra mesmo, e não para criar, para pensar. Aí ela coloca lá, em vez disso, né, em vez de traz uma ideia contrária, né? Ou seja, em vez de, né, fazer uma educação voltada para máquinas úteis, dóceis e tecnicamente qualificadas, em vez de cidadãos realizados, capazes de pensar por si próprios, de pôr em causa a tradição e de compreender o sentido do sofrimento e das realizações dos outros. É uma educação mais humanitária, né? Uma educação mais dialógica, mais crítica. Então, a gente está percebendo que está havendo aí, né, um confronto entre aquilo que se quer, né, fazer da educação e aquilo que seria o ideal. Então, é um enfrentamento aí. De que alterações estamos falando? As humanidades e as artes perdem terreno sem cessar, tanto no ensino primário e secundário, como na universidade, em quase todos os países do mundo. Lembram da discussão? Fora a filosofia, fora a sociologia? Consideradas acessórios inúteis pelos políticos, em uma época em que os países precisam de desfazer do supérfluo para continuarem a ser competitivos no mercado mundial. Essas disciplinas desaparecem em grande velocidade dos programas letivos, mas também do espírito e do coração do país e das crianças. Aquilo que poderíamos chamar de aspectos humanistas da ciência
está igualmente em retrocesso, já que os países preferem o lucro de curto prazo através de competências úteis e altamente aplicadas, adaptadas a esse objetivo. Parece que esquecemos as faculdades do pensamento e da imaginação, que fazem de nós humanos, e das nossas interações, as relações empáticas, que não são simplesmente utilitárias. Observem que a palavra empática, né, e utilitária, ela sintetiza de forma muito, né, importante a ideia que ela quer colocar, né? Empática, de empatia pelo outro, tá? Que deveria ser o que a educação fomenta, mas que, na verdade, ela está mostrando que as pessoas, os jovens, elas têm que ter o rótulo de úteis, de utilidade. Quando estabelecemos contatos sociais, se não aprendemos a ver no outro outro nós, imaginando-lhes faculdades internas de pensamento e emoção, então a democracia é deixada à má sorte, porque ela se assenta precisamente no respeito e na atenção dedicados ao outro. Sentimentos que pressupõem que o encaremos como ser humano e não como simples objeto. Por isso, hoje, a gente enfrenta problemas na educação, tá? Como vimos na semana passada no noticiário, uma jovem negra sofrendo abusos, né, intermitentes por conta, né, de uma formação, né, de falta de respeito, tá, pelo outro. Então, temos que ter empatia. Hoje, mais do que nunca, dependemos todos de pessoas que nunca vimos. Os problemas que temos de resolver, sejam de ordem econômica, ecológica, religiosa ou política, têm envergadura planetária. Ou seja, o que afeta professora Sônia e professor Rufino, como a gente está vivendo agora o coronavírus, né? Ele não é um problema, né, local, ele é um problema em escala planetária. Nenhum de nós escapa à interdependência mundial. As escolas e as universidades do mundo inteiro têm, por conseguinte, uma tarefa imensa e urgente: cultivar nos estudantes a capacidade de se considerarem membros de uma nação heterogênea. Todas as nações modernas o são, e de um mundo ainda mais heterogêneo. Se o saber não é uma garantia de boa conduta, a ignorância é quase infalivelmente uma garantia de maus procedimentos. A cidadania mundial implica realmente o conhecimento das humanidades? O indivíduo necessita certamente de bastante conhecimento factual que os estudantes podem adquirir sem formação humanista, memorizando os fatos em manuais padronizados, supondo que não contém erros. Então, observem só, humanidades aí está em sentido amplo, né? Não só de humanos, mas das artes, das ciências, né? Da área das humanas, filosofia, sociologia. Para ser cidadão responsável, necessita de algo mais, de ser capaz de avaliar os dados históricos, de manipular os princípios econômicos e de exercer o seu espírito crítico, de comparar diferentes concepções de justiça social, de falar, pelo menos, uma língua estrangeira, de avaliar os mistérios das grandes religiões do mundo. Dispor de uma série de fatos, sem ser capaz de os avaliar, é pouco mais do que ignorância. Ser capaz de se referenciar em relação ao vasto leque de culturas, de grupos e de nações, e a história das interações. Isso é que permite às democracias abordar de forma responsável os problemas com os quais se deparam atualmente. A capacidade que quase todos os seres humanos têm, em maior ou menor grau, de imaginar as vivências, necessidades dos outros, deve ser amplamente desenvolvida e estimulada, se queremos ter alguma esperança de conservar instituições satisfatórias. A vida sem reflexão não merece ser vivida, afirmou Sócrates, cético em relação à argumentação sofista e aos discursos inflamados. Pagou com a vida sua fixação nesse ideal de questionamento crítico. Galera, eu li uma grande parte do texto para mostrar para vocês, tá? Que aqui a autora, ela toma um posicionamento crítico e ela faz uma reflexão a respeito das perdas que os jovens terão se as mudanças na educação continuarem da forma que estão. Nós deixaremos, né, de ter uma educação, né, voltada para o senso crítico, para o respeito pelo outro, para uma educação empática, para uma
educação voltada para atender, né, ao liberalismo econômico, a toda uma situação voltada demasiadamente para as questões econômicas. Por isso, ao voltar lá na questão 1, vocês vão observar o seguinte: ao longo do texto, ao defender seu ponto de vista central sobre o tema que debate, a autora põe em confronto duas ideias que podem ser apresentadas pelas seguintes palavras do texto. Gente, não tem que ter dúvida, é empatia e utilitária, né? Ela cria o tempo todo essas oposições relacionadas à educação. Por isso, na questão 1, temos como gabarito a letra B de bola, galera. Segue aí, Rufino. Caramba, letra... Aqui, ó, não pode esquecer, né? Não pode esquecer a plaquinha. É a letra B, questão número 1. Letra B, galera. Tá? Não pode esquecer. E que foi a letra B. Nossa, essa questão aí, ela deu um suador danado, hein? Pô, foi muito... Foi ler o texto, trabalhar as questões, ó. Show, né? Parabéns, Sônia. Claro, show de bola. Então, agora a gente vai falar de alfabetização. Alfabetização, codificação, decodificação do código escrito. Que a gente sabe, hoje eu não vou trabalhar letramento, tá? Não, as questões não pedem a ideia para você de letramento. O que é letramento? É a possibilidade, é o uso social que nós fazemos da língua, é como a gente utiliza a língua, como a gente compreende, porque não necessariamente você precisa ser alfabetizado para ser letrado. Tem pessoas que são alfabetizadas, mas não são letradas. Elas leem e não conseguem interpretar o que estão lendo. Não conseguem imaginar o que é a leitura. Outro dia eu botei um post aqui no Facebook mesmo, aí veio aquela enxurrada de crítica. E aí aí a minha professora, professora de língua portuguesa, ela falou, não deu certo não. Eu falei, professora, porque interpretação de texto não é o forte da galera. Porque o cara não conseguiu entender o que é uma analogia. É uma analogia. Não é a coisa em si. Porque tem analogia, tem a anacronia, tem a sincronia, então tem uma variante. Quando você coloca o meme, ele faz uma analogia sobre um assunto. Muito bem. Então, a pessoa letrada, ela não necessariamente precisa decodificar a língua, mas ela entende o que a língua está falando. Vamos lá. As alfabetizações nos dias atuais persistem na repetição excessiva de exercício, visando a memorização das letras, sílabas para a formação de palavras, frases e texto, e a assimilação da criança de que há uma ligação correspondente entre a fala e entre a escrita. Tá? A alfabetização é muito mais do que codificação e decodificação de códigos. A alfabetização é a relação entre o aluno e seu conhecimento de mundo. O processo de alfabetização se inicia muito antes, né, da criança entrar na escola, pois antes disso ela já possui contato com o seu meio social, que lhe permite adquirir conhecimento com a própria linguagem verbal, entre outros, né? Então, assim, sobre os métodos de alfabetização, ela vai perguntar, divide-se em métodos sintéticos e analíticos. Método sintético se divide em 3. Método alfabético ou soletrativo, método fônico e o método silábico. O método analítico se divide em 3, palavração, sentenciação, contos ou historieta. E a alfabetização é um pré-requisito para o letramento, assim como o letramento é pré-requisito para a alfabetização. São indissociáveis, por isso independente. A número 4 tem um erro grande. Eles são indissociáveis, tá? São dependentes, mas não são pré-requisito. A alfabetização não é pré-requisito para letramento e letramento não é pré-requisito para alfabetização. Então, você deve alfabetizar letrando e deve se letrar alfabetizando, que é algo que tem que acompanhar, tem que ir junto. Quando a gente trabalha na educação infantil, a gente trabalha sobre uma perspectiva de uma alfabetização fônica, para as crianças terem contato com a linguagem escrita, falada, né, o som das letras, as rimas, as aliterações, tudo isso a gente vai mostrando para a criança ir compreendendo como se dá as palavras. Magda Soares já dizia que o problema da alfabetização não está no método,
O problema da alfabetização está em alfabetizar sem método. Pois bem, o método de alfabetização se divide em sintético e analítico. Isso é perfeito. Então, lá, né, a questão número 1, a primeira, o método se divide em sintético e analítico. A 1 está correta, tá? A 4 está errada, mas a 1 está correta. O método sintético divide-se em 3. Muito bem, realmente, se divide em 3, que é alfabético ou soletrativo, que é esse que é utilizado, né, para ensinar as crianças a ler e escrever, ou seja, a decoração oral das letras. Método fônico, onde as crianças devem associar fonema e grafema. Fonema, o som que o grafema faz. O grafema é o desenho gráfico da letra. E o método silábico, ou seja, a gente faz aquela decifração, vai juntando as sílabas C com A, B com A, D com E, e vai funcionar dessa maneira. Já o método analítico funciona de uma outra proposição, que você tem a palavração, você apresenta a palavra ao aluno, acompanhada de uma imagem, e aí você vai dirigir, né, a outras palavras, outras sílabas aí. Sentenciação, você vai dar lá a letra para as crianças, que elas vão criar várias sentenças, vão criar várias outras palavras com as letras que ela tem. Do conto das historietas. Esse é do método global. Você parte do texto e vem decompondo o texto. Isso que a senhora fez agora, método global. Ela pegou o texto, decompôs o texto todinho para vocês e fez uma pergunta. Então se divide. A alternativa correta a essa questão, alternativa C. Belezinha, galerinha? 1, 2 e 3 está correta. Vai aí, Sônia. Isso aí, galera. Na questão 3, molezinha, a autora utiliza um argumento de autoridade. Em que momento ela faz uma citação e menciona, tá, um autor, para reforçar seu ponto de vista em qual parágrafo. Vocês voltando lá ao texto, vocês vão perceber que no 8º parágrafo, ela traz uma citação de Sócrates, para enfatizar a importância, né, de pensar, de argumentar. Galera, falou de argumento de autoridade, é falar de citação, é citar algum autor, alguma autoridade reconhecida socialmente. Por isso que na questão 3 temos como gabarito molezinha, letra D de desejo para vocês muita sorte. Bota aí, Rufino, plaquinha do tio Rufino, questão 3, letra D. Ó, questão 3, letra D. Questão 3, letra D. Não se percam aí, ó. Não se percam no gabarito, que a gente está anotando o gabarito aí para vocês. Então, deixa eu anotar aqui, ó. 3D. Tá indo aí o gabarito. Beleza. 3D. Estou anotando aqui, depois a gente disponibiliza. Vamos lá, né? Questão número 4 agora. Questão número 4. Questão número 4, pô, muito simples. Um estudante de 24 anos está matriculado na turma de alfabetização de adultos, né, que a gente costuma chamar de EJA, mas EJA é a modalidade de ensino, tá? E ele produziu a seguinte escrita da palavra açúcar. Ele escreveu açúcar. Essa escrita expressa um tipo de erro denominado construtivo, que se caracteriza pelo quê? Falta de informação no que se refere às normas de conversões acerca de diferentes objetos do conhecimento, demonstrar conteúdos que o aluno ainda não domina, mostrando ao professor que necessita de maior fixação, indicar a hipótese construída pelo aluno para resolver um problema e que permite ao professor observar seu percurso intelectual, ou evidenciar que o processo de aprendizagem avança a partir do erro, sendo assim, o erro deve ser a tônica do processo do ensino-aprendizagem. Não, letra D não dá, né? O erro não é a tônica, o erro é a pista que nós temos para avançar no processo de ensino-aprendizagem. Então, não dá. A letra A também não dá para marcar. A letra que melhor, tá bonitinha, tá interessante, tá legalzinha e dá para a gente ver, é a letra C, né, galera? Ou seja, indica a hipótese construída pelo aluno
para ele resolver um problema e vai permitir ao professor observar o seu percurso intelectual. Ninguém chega e fala açúcar. A gente tem açúcar aí? E aí ele está acostumado com a fala, ele usou na hora de escrever. Ele, vou botar aqui que vai resolver meu problema, é disso que eu preciso. Valeu? Letra C, galerinha. Coisa boa! Isso aí, galera, vamos que vamos. Questão 5 de língua portuguesa. Dica, né? Vocês vão perceber que ela pede, né, o valor, o sentido do ler, tá? Em concurso, anotem aí, o ler, ele pode funcionar como objeto indireto, tá? Por exemplo, substituindo respondi-lhe o necessário. Respondi o necessário ao professor. Observem que esse ler foi substituído por ao professor, que é um objeto indireto. Eu posso dizer, beijei-lhe o rosto, ou seja, beijei o rosto dele. Esse lhe dá uma ideia de posse. Então, isso aí é uma dica já para vocês pensarem na questão 5. Olha lá. Quando estabelecemos contatos sociais, se não aprendemos a ver no outro um outro nós, imaginando-lhe faculdades internas de pensamento e emoção. Observem que o ler se refere a faculdades internas de pensamento e emoção do outro, tá? De alguém. É uma ideia de posse, porque as faculdades internas de pensamento e emoção, né, são características do ser humano. Então, esse ler aí dá uma ideia de posse. E aí pergunta, se no fragmento destacado ler tem sentido equivalente ao do seguinte pronome. Observe suas alternativas. Qual a alternativa que dá uma ideia de posse? Suas, essas, várias ou quaisquer? Gente, para ter ideia de posse, só pode ser a letra A, os suas, porque essas é pronome demonstrativo, várias e quaisquer também não tem essa ideia de precisão no sentido de posse, beleza? Então, repetindo, quando estabelecemos contatos sociais, não aprendemos a ver no outro um outro nós, imaginando as faculdades internas de pensamento e emoção. Então, esse ler aí dá uma ideia de posse. Gabarito da questão 5, letra A. A de amor, filho, mete bronca na questão 6. Isso aí, galerinha. Ó, letra A, questão 5, letra A. Agora a gente vai para a questão número 6. Estou enrolado com meus papéis aqui, porque no outro a gente usava um computador que eu tive que imprimir. Vamos lá, belezinha? Aí, tranquilo. Depois da explicação da anterior, essa ficou mais fácil agora, né? Ficou bem fácil. É só olhar a questão anterior que você vai responder ela. Os métodos de alfabetização classificam-se entre analítico, também chamados de métodos globais, e método sintético, e analítico sintético. Então, fazem parte da categoria dos analíticos, aqueles que agora falam de análise. Soletração, silabação, método fônico. Palavração, sentenciação, método conto. Soletração, palavração, silabação. Método fônico, método Paulo Freire, soletração. Não, Paulo Freire, tira daí, tá? Silabação, método de conto e sentenciação. Alternativa correta a essa questão, que nós já fizemos anteriormente, é claro e muito evidente, alternativa B, galera, tá? Letra B. Palavração, sentenciação, método do conto ou historieta. Entenda bem que no método analítico você parte da parte maior para menor. Então você parte de um texto até chegar à letra. No método sintético, você parte do menor para o maior. Então você vai partir da letra, da sílaba, da palavra, da frase, do parágrafo, até chegar ao texto. O grande problema da gente escrever é que nós fomos alfabetizados não no método analítico, foi no método sintético. A gente vai partindo do menor para o maior. Só que chega na hora de uma prova discursiva, por exemplo,
eu preciso ter todo o contato com o texto. E aí, o meu contato com o texto é reduzido. E o que acontece? Uma vez eu disse que o texto era prolixo. Aí, é porque o meu texto é do lixo? Não, o texto prolixo é aquele texto que você escreve, não escreveu nada. Não é, Sônia? Você vai repetindo as mesmas palavras, só com outras palavras, criando sinônimos para coisa que você já falou e que você vai falar. Fala no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto parágrafo, e você não saiu do primeiro. Então, esse texto é chamado de um texto prolixo. Então, você tem que evitar o máximo dessas redundâncias, colocar as mesmas palavras, evitar trazer o mesmo argumento que você já usou uma outra vez, para você não ter problema. Em questão de prova discursiva, funciona dessa forma. Né, Sônia? Diz aí pra gente. Maravilhoso, Rufino, é isso mesmo. Um texto prolixo, né? Ele não tem progressão de ideias, é um texto cíclico. Você acha que está abafando e está, na mesma sempre. Você não tem uma progressão de ideias. Por isso que a gente, lá na discursiva, a gente trabalha isso com as meninas, né? Eu posso dizer que as meninas, porque eu acho que só temos, né, meninas na nossa turma, né? As meninas estão dominando aí o mundo. Então, é isso aí, galera. Um texto ele tem que ter progressão de ideias. Observem que esse texto aí que eu leio com vocês, a maior parte dele, a gente observa que ela sempre traz uma ideia nova, mas sempre relacionando com a ideia principal que ela quer abordar, né? Que ainda não podemos ter, né, uma visão de que o progresso de um país e da humanidade, ela se volta simplesmente para as questões econômicas, não. Né? Ela tem que ter educação de qualidade, educação preocupada com as humanidades, né? Com a arte, com a filosofia, com a sociologia, é fazer o aluno pensar, fazer o aluno tomar posicionamento, e cada vez mais a gente está perdendo esse poder de nos colocar de forma coerente, coesa, sem prolixidade. A gente sempre quer copiar modelos não levam a lugar nenhum, e a gente está copiando os modelos de forma inadequada, a gente está fazendo escolhas erradas, e temos que mudar esse quadro, senão a nossa educação ela vai ser uma educação cada vez com qualidade, né, muito baixa, muito ruim. E aí a gente tem outros problemas, né, relacionados a isso, evasão escolar, né, alto número de alunos que repetem de ano e acabam abandonando a escola. Então, é uma discussão muito séria e a gente precisa tomar posicionamento em relação a isso, beleza? Vamos lá para a questão 7. Após a leitura do texto, infere-se que... Observem que a inferência é você ter a capacidade de interpretar, é ir além, tá? É entender o sentido global do texto. E aí temos, letra A educação e a democracia são complementares? Sim, com certeza, gente. Já encontramos o nosso gabarito. Ela diz que a democracia, ela precisa de uma educação de qualidade, né? Letra B, educação e democracia divergem? Não. Letra C, economia e educação são as principais preocupações dos países? Não, diz que a economia está priorizada, né? A economia é indispensável à sobrevivência das democracias? Não. Ela diz que a educação que é indispensável à sobrevivência da democracia. Então, a gente tem lá na questão 7, como gabarito, a letra A de amor. Pô, isso aí. A Hermínia colocou lá, educação muda as pessoas. Muda mesmo, a educação muda as pessoas. A Carla mandou, Soninha maravilhosa. É mesmo, Soninha. Grande abraço aí para todos vocês que estão aí vendo a gente hoje, né? Já tá cheio de coraçãozinho aqui. É isso aí. Quando as pessoas me perguntam sobre a questão de provas discursivas, você pode se posicionar a favor ou você pode se posicionar contra qualquer tema. Qualquer tema, desde que você tenha argumentos para sustentar o que você está dizendo. Se você tiver argumento, não tem o menor problema. Por exemplo, se porventura cai na prova perguntando vocês sobre ensino religioso, vocês podem posicionar-se favoravelmente ou pode
posicionar-se contra também, sem o menor problema, desde que você apresente os seus argumentos, por que você é contra ou por que você é a favor. Não pode ser porque é, e aí não é importante. Vamos lá, questão número 8, né? Miguel é aluno do primeiro ano do ensino fundamental. Miguel tem 6 anos. Não, aqui é o contrário. Ah, aqui é assim, 6 anos. Miguel é. Nesse momento, o seu processo de aquisição da língua escrita, o seu professor avaliou a escrita de Miguel e encontra-se na fase denominada silábica alfabética. De acordo com a perspectiva cognitivista, essa fase de aprendizagem é caracterizada por uma escrita na qual algumas letras representam sílabas, enquanto outras representam fonema. As letras são escritas sem relação ao fonema. Todas as letras representam sílabas, né? Todas as letras representam sílaba. Qualquer palavra é escrita com a repetição de uma mesma letra. E a palavra só apresenta vogais. Gente, então aí você tem o nível pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. E hoje o ortográfico. O pré-silábico não tem valor sonoro nem representação nenhuma do que a gente, nós adultos, professores, consideramos letra. Às vezes o garoto escreve um morrinho. E aí ele está no nível pré-silábico. Boi, ele escreve boi grandão. Formiga, ele pequenininho, porque a formiga é pequena, o boi é grande. E aí é o pré-silábico. Ou então ele coloca as letras do nome dele, ou letras espelhadas. O F para um lado, o F para o lado de lá, F para o lado de cá, o número 4 ao contrário, ele mistura a letra. Isso é o pré-silábico. No silábico, ele já começa a colocar uma letra para representar uma sílaba. Pode ser que tenha valor sonoro, ou pode ser que não tenha valor sonoro. Por exemplo, eu escrevi borboleta, ele bota O, O, E, A. Que aí ele escreveu, ele quis escrever borboleta. E aí ele está na construção do problema, está no silábico. Ou ele pode escrever mulher, é mulher, M, L. Aí é silábico, porque ele usou uma letra para designar uma sílaba. No pré-silábico, é aquela história daquele menino, que ele vai escrever o macaco, ele sabe que é M-A, K-Co. Mas ele fica pensando, caramba, como é que se escreve o K? Ele não sabe? Ele vai lá, pega a letra K e coloca como se fosse uma sílaba para ele. Mas ele colocou o MA e colocou o MCO. Então, a alternativa correta a essa questão, letra A. Ele está no nível, né, já silábico alfabético. No nível alfabético, ele vai escrever as palavras perfeitamente. Pode ter algum erro, mas as palavras são escritas. Assim, no nível alfabético dá, talvez, cavalo, C-A-V-A-L-U. É normal, porque a gente fala cavalo. Ninguém fala o D e ninguém fala o do. É di e do. Então, a criança, a escutar, ela, pô, vou colocar aqui cavalo, porque todo mundo fala cavalo. A tia ditou, ditado. Aí a tia vai ditar cavalo. Aí a criança escuta, ela mete lá cavalo, tá? Aí pode acontecer isso, mas não tem problema, que nós estamos falando de hipótese de construção da escrita. Não é o princípio gramatical. Que aí o princípio gramatical, nem vou explicar, nem vou entrar nessa seara, que é a seara da Sônia. Mas você tem lá o ortográfico, depois você entra no gramatical. Né? O que é verbo, substantivo, aí começa quando que o pronome é pronome, quando ele não é pronome, ele é um substantivo. Aí é a fase gramatical e dá mó treta na nossa cabeça, e eu não consigo entender muito bem isso, não. Vamos lá, Soninha, você, número 9. Aí, galera, vamos que vamos. Bom, e aí a questão 9, modo de organização textual predominante. Vocês observaram que lá existe uma ideia principal, e essa ideia ela foi, né, detalhada, né, de forma bem organizada, de forma coerente, coesa. Ela trouxe diversas exemplificações, argumentos de autoridade para embasar o seu ponto de vista, né? O ponto de vista que ela foi desenvolvendo ao longo do texto. Quando temos essa
característica. Eu tenho uma ideia principal e eu quero, né, sustentar essa ideia através de estratégias como exemplificações ou argumentos de autoridade. Não tem que ter dúvida, galera, é texto argumentativo. Por isso que o nosso gabarito na questão 9 é a letra C. Ela defende uma ideia e sustenta essa ideia utilizando estratégias. Questão 9, letra C, de ó. Coração, Rufino. Coraçãozinho, 9, letra C. Pediram aqui para eu falar da questão 4. Espera aí, eu vou falar assim da questão 4. Só estou anotando aqui o gabarito. Deixa eu terminar só o número 10 e eu volto lá na número 4, tá? Volto já. Quem me pediu. Então, vamos lá. Questão número 10. Conhecimentos pedagógicos. São considerados eixos fundamentais no processo da aquisição da língua e da escrita. Tá? Legal. Compreensão e valorização da cultura escrita. Memorização da sequência alfabética. Apropriação do sistema de escrita. Leitura. Produção de texto escrito. Desenvolvimento da oralidade. E aí, alternativa correta. Aí, gente, ó, a número 1 tá certo. A número 2 tem um problema. Porque quando você memoriza, você não compreende as questões da escrita. Então, essa questão de memorizar sequencialmente o alfabeto não quer dizer que vai ser uma ação no processo de aquisição da leitura e da escrita, que será uma ação adequada para que a criança tenha compreensão do sistema de escrita sobre uma perspectiva que a gente está alfabetizando e letrando. Alternativa correta, alternativa D. Tá bom? Alternativa D. E me perguntaram aqui sobre a questão número 4. A questão número 4, que é quando o garoto escreveu lá, deixa eu achar aqui no meio da papelada. Ah, achei. Questão número 4. Um estudante de 24 anos, matriculado, tá, na EJA, alfabetização, e aí escreveu lá ASUCA, como se fosse açúcar, tá? E aí pergunta o seguinte: esse erro, que nós chamamos de erro denominado erro construtivo, esse erro construtivo é uma ideia da Emília Ferreiro e de Jean Piaget. A Emília Ferreiro foi discípula de Jean Piaget. Então, numa perspectiva de Ferreiro, a construção da escrita ela é uma hipótese. Sempre vai ser uma hipótese. Sempre, sempre, sempre. Escrever, quando a gente está começando a lidar com a escrita, é sempre uma hipótese de construção da escrita. Ou seja, a alternativa que melhor responde à questão é a letra C. Por quê? Porque ela vai indicar ela vai indicar a hipótese que o aluno utilizou para escrever a palavra, tá? Ele escreveu o termo que ele preferia e vai permitir ao professor observar o percurso intelectual do aluno para perceber até onde ele está na aquisição da escrita e o que a gente pode trabalhar para auxiliar, para ajudar, para melhorar ele na aquisição dessa leitura escrita. Então, a letra C é a que melhor responde a questão. Porque falta de informação no que se refere às normas e convenções acerca de diferentes objetos de conhecimento, ele é um aluno, ele é uma pessoa de 24 anos. Informações ele tem de monte. Ele vê no jornal, ele vê na revista, ele vê na televisão. Informação que não falta. Entendeu? Ah, o preço, o encarte do supermercado, aparece lá, açúcar, na promoção. Então, informação não falta. Demonstrar conteúdos que o aluno ainda não domina, mostrando ao professor que necessita de maior fixação, aí você vai fazer ele memorizar a questão? Não daria, não. Tá? Evidenciar que o processo de aprendizagem avança a partir do erro. Não é a partir do erro. O processo de aprendizagem dele avança. O erro é um indicativo de como nós estamos avançando no processo da aprendizagem. É por isso que a questão correta é a letra da número 4, tá, gente? Letra C, tá bom? Aí, galera, é isso aí. Soninha,
maravilhoso. Hoje foi muito bom, tá? Aqui algumas pessoas tiveram dificuldade de se chegar, mas parte, a gente ainda está trabalhando essas ferramentas, só que aqui é melhor que não trava, não dá aqueles travamentos, não congela, não, né? E detalhe, a gente consegue salvar, né, não fica só 24 horas, a hora que você quiser assistir, eu vou baixar e depois eu vou deixar disponível lá, a hora que você quiser, você entra aí e assiste. Soninha, brigadão por essa segunda-feira. Toda segunda-feira, galera, não esqueça, o encontro é com a gente, é português com estilo, que é o projeto da minha grande amiga Sônia e da professora Fernanda, que não é só para o magistério, não. Você que tem um colega aí, ó, Polícia Civil, TJ, para bombeiro, para mais o quê, Sônia? Fala aí. Melhor você dizer do que eu. Para tudo. Concurso público é com a gente aqui, qualidade garantida, Rufino. Então, muitas novidades. Amanhã, live aqui pelo Facebook com a professora Fernanda Santos. Um conteúdo, gente, especial para quem vai fazer discursiva, Rufino. A gente vai trazer aquilo que você, aluno, acha que está se dando bem, na verdade você está down, muito fraquinho ainda. E a gente vai trazer essas ideias. Então, se liga, você quer continuar fazendo aquela estrutura de modelo? É notório, sabe-se que, diante dos postos acima, é isso que você quer? Gente, isso não cola mais não. Vem com a gente amanhã na live para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, meu, da Fernanda do Rufino, para as provas discursivas de magistério. Vem com a gente, que é sucesso garantido, Rufino. Isso aí. Pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, pode mandar recado aí, meu telefone é 975743772 ou 99887-3965, que são os telefones aí disponíveis para vocês dar aquela ligada, mandar o WhatsApp, perguntar como é que funciona. Vamos lá para tirar todas as dúvidas. Vamos disponibilizar link também, né, pelo Face, WhatsApp e pelo Instagram, para vocês deixarem pergunta lá, o que vocês quiserem saber, para a gente responder lá, tá? Em breve vai vir aí uma semana de curso gratuito. Não posso falar gratuito, não, gratuito, tá? Que aí você vai ter matemática, língua portuguesa, conhecimento pedagógico. Nós estamos organizando aí esse curso aí, não é isso, Sônia? Isso aí, galera. Curso gratuito dia 3, aquele especialzão para ajudar a instituição Ampara. Não podemos esquecer, né, Rufino? Muitas horas de live, material gratuito, mas a gente precisa da ajuda e da contribuição de vocês. Toda contribuição que é feita com muito amor, com muito carinho, ela sempre é bem-vinda. Então, a gente faz lives gratuitas sempre para vocês, só que agora a gente vai precisar da ajuda para ajudar a uma instituição que é a instituição do coração de muita gente aí. Então, no sábado, dia 13, a gente se encontra de 10 a meio-dia com língua portuguesa, de 14 às 16 horas, lá na página da Ampara. Tem que curtir lá a página. Ampara Paz, curte lá a página, vai ser pela página da Ampara, tá? A gente vai fazer uma live, vão ser 3 sábados, 3. Sábado agora, Soninha e Fernanda, Mário Rufino e Mary Ellen, tá? Vamos estar juntos. No próximo sábado vai estar junto Madalena, vai estar junto Silas, vai estar junto mais uma outra galera. No outro sábado, mais uma outra galera. Então vão ser 3 sábados, tá? De curso gratuito aí, que a gente depois vai disponibilizar o link para você escrever, receber todo o material e acompanhar a gente. Gente, obrigado, né? Segunda-feira acabou mais uma live maravilhosa com essa professora linda, maravilhosa, que é a Sônia, tá? Obrigado vocês que participaram, obrigado que vocês estiveram presentes. Na quarta-feira eu vou estar com o Tiago, tá? Língua portuguesa e conhecimentos pedagógicos. Amanhã, Sônia e Fernanda, tá? Sábado lá na página da Ampara. Curta lá a página da Ampara. Um grande abraço. Muito obrigado, gente. Ó, até a próxima. Tchau.